Então é isso. Nós vamos fazer uma pequena leitura do livro Palavras de Vida Eterna, uma mensagem em que Emmanuel comenta um dos trechos da carta aos Gálatas de Paulo, do capítulo 5, versículo 1, quando Paulo afirma: é para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei firmes, portanto, e não vos deixeis prender de novo ao jugo da escravidão, onde os galácios eram presos às ideias e preconceitos da época, né? Então, Paulo manda uma carta advertindo eles. E Emmanuel, com muita sabedoria, esclarece para nós esse pequeno trecho, esse pequeno versículo, quando ele diz o seguinte. Primeiro, ele coloca o título como Liberdade em Cristo. E depois ele comenta: meditemos na liberdade com que o Cristo nos libertou das algemas da ignorância e da crueldade. Não lhe enxergamos qualquer traço de rebeldia em momento algum. Através de todas as circunstâncias, sem perder o dinamismo da própria fé, submete-se valoroso ao arbítrio de nosso Pai. Começa a missão divina, descendo da glória celestial para o estreito recinto da manjedoura desconhecida. Não exibe uma infância destacada no burgo em que se acolhe a sua equipe familiar. Respira o ambiente da vida simples, não obstante a luz sublime com que supera o nível intelectual dos doutores de sua época. Inicia o apostolado da Boa Nova, sem constranger as grandes inteligências a lhe aceitarem a doutrina santificante, contendo-se com a adesão dos pescadores de existência singela. Fascinando as multidões com a sua lógica irresistível, não lhes assula qualquer impulso de reivindicação social, ensinando-as a despertar no próprio coração os valores do espírito. Impondo-se pela grandeza única que lhe assinala a presença, acenam-lhe com uma coroa de rei que ele não aceita. Observando o povo julgado por dominadores estrangeiros, não lhe aconselha qualquer indisciplina, recomendando-lhe, ao invés disso, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Sabe que Judas, o companheiro desditoso, surge repentinamente possuído por desvairada ambição política, firmando conchavos com perseguidores de sua causa sublime, contudo não lhe promove a expulsão do círculo mais íntimo. Não ignorava que Pedro, Simão Pedro, traz no âmago da alma a fraqueza com que o negará diante do mundo, mas não se exaspera por isso e ajuda-o cada vez mais. Ele, que limpara leprosos e sarara loucos, que restituíra a visão aos cegos e o movimento aos paralíticos, não se exime à prisão e ao escárnio público, à flagelação e à cruz da morte. Reflitamos, pois, que a liberdade, segundo Cristo, não é o abuso da faculdade de raciocinar, empreender e fazer, mas sim a felicidade de obedecer a Deus, construindo o bem de todos, ainda mesmo sobre o nosso próprio sacrifício, porque somente nessa base estamos, enfim, livres para atender os desígnios do Eterno Pai, sem necessidade de sofrer o escuro domínio das arrasadoras paixões que nos encandeiam o espírito por tempo indeterminado às trevas expiatórias. Então, com essa leitura inicial, eu convido todos
para fazer a prece junto comigo. Nós pedimos, então, que recolham-se intimamente, permitindo que uma sintonia maior entre nós, encarnados, e entre os benfeitores espirituais que nos assistem, desencarnados, em nome de Jesus, possa nos assistir na tarde de hoje, na manhã de hoje, na noite de hoje, para que em comunhão com todas as mentes sublimes possamos compreender e assimilar os ensinamentos do Cristo. Jesus, te pedimos, Senhor, que abençoe a nossa irmã Ágata, que as suas palavras possam traduzir filamentos de luz do seu Evangelho, corrigindo os nossos defeitos, endireitando as nossas ideias. Que sua paz, Jesus, esteja entre nós, hoje e sempre. Em teu nome e em nome de todos aqui presentes, nós iniciamos nossa pequena reunião de hoje. Ágata, nós te damos, assim, com muito carinho, as boas-vindas. O Instituto Espírita Allan Kardec de Maui abre os braços, os corações de todos aqui, olha, que representa ele, e te acolhe com muito carinho. Seja bem-vinda e fica muito à vontade. Nós gostaríamos muito que você fizesse uma pequena introdução, assim, uma apresentação pessoal e uma apresentação sua, da sua casa espírita, em Maputo, né? Por favor, Isso. fique à vontade. Eu agradeço bastante o vosso convite para poder participar nesta reunião. Eu sou a Ágata e sou trabalhadora da Comunhão Espírita Cristã em Maputo, Moçambique. Nós somos um centro espírita bastante antigo. Para o próximo ano vamos fazer 50 anos de existência, nada mal. A Comunhão Espírita surgiu em meados dos anos 70, apesar de anteriormente já existir um pequeno grupo que fazia estudos em casa, estudos da doutrina espírita, mas só em 74 é que, entretanto, se concretizou oficialmente este sonho, não é? Que é a comunhão espírita. Eu pessoalmente conheço a doutrina espírita desde adolescente, já se passa pelo menos uma década, e sou trabalhadora da comunhão espírita. Nós desenvolvemos vários trabalhos, desde a evangelização infantil, as palestras públicas, os cursos da doutrina básicos e os trabalhos assistenciais, dos quais temos muito orgulho. Neste momento, não é, da pandemia, voltámos a abrir as nossas portas recentemente, respeitando, é claro, todas os requisitos de segurança e de higiene. E pronto, vamos abraçar mais este desafio, não é? Agora com os trabalhos um pouco mais reduzidos, mas não esquecendo a nossa tarefa e a nossa responsabilidade de disseminadores da doutrina espírita. E é isso. Muito bom, Agatha. Fique à vontade para fazer a sua apresentação. Nós estamos hoje desenvolvendo o capítulo 25, né? O item 6, buscai. O capítulo é o buscai e achareis, e o item é observar os pássaros dos céus. Então, fique à vontade, viu, para fazer a sua apresentação. Por favor. Ok, obrigada. Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui rapidamente.
Então, como o Paulo bem disse, hoje vamos fazer uma breve reflexão sobre este tema, não é? Que faz parte do Sermão da Montanha, dado por Jesus. Olhai os pássaros do céu. E neste longo trecho, não é? Eu selecionei este pequeno parágrafo para começarmos a nossa reflexão, que diz o seguinte: observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, não guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre de vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Então, esta passagem é cheia de pequenas lições, pequenas frases que dão que pensar. E uma delas é esta: não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Então, assim, Jesus relembra-nos que nós não somos apenas este ser neste momento. Nós, além deste corpo físico, desta vida orgânica, temos também a vida espiritual. Nós somos um conjunto de corpo, mente e espírito. E todos eles necessitam de ser alimentados. Todos eles precisam de ser trabalhados. Quando nós rezamos o Pai Nosso, não é? Nós agradecemos pelo pão que nos é dado. Mas esse pão não é só o pão que alimenta o corpo. Nós devemos agradecer e pedir também o pão espiritual, que nos confere forças, coragem, sabedoria para enfrentarmos os desafios do nosso dia a dia, da nossa jornada enquanto encarnados. E a verdade é que mesmo o conceito de saúde, de equilíbrio, que agora é repassado pela Organização Mundial de Saúde, também compreende, acho que foi nos últimos 10 anos, eles incluíram também a vertente espiritual como fazendo parte da componente de equilíbrio, de saúde do ser humano. Porque nós somos o somatório disso tudo. E é necessário nós investirmos com o mesmo afinco para as nossas necessidades físicas e também para as nossas necessidades espirituais. O que acontece é que nós estamos inseridos num mundo excessivamente materialista. Nós somos formatados desde o berço a buscarmos o conforto e a segurança material, o que não está errado. Mas esquecemos que esse conforto físico, esse conforto material, está muitas das vezes ligado com o nosso equilíbrio mental e espiritual. E levamos-nos à exaustão, às vezes corrompemos-nos, às vezes passamos por cima das nossas crenças, dos nossos idealismos e perdemos-nos nesse caminho. E não rara vez, e principalmente nos momentos de hoje, nós vemos uma epidemia de doenças psicológicas a surgirem exatamente desse vazio que é criado ao buscarmos incessantemente os prazeres materiais e descurarmos o nosso equilíbrio mental e as nossas conquistas espirituais. E depois temos mais à frente: e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? À primeira vista, esta frase é um pouco enigmática. Eu confesso que eu li várias vezes até conseguir perceber o que é que isto significava.
E, na verdade, aqui pode ser interpretada esta frase como sendo o facto de que, na vida, pouco ou nada nós controlamos, mas nós criamos a ilusão de que a nossa vida está sob o nosso controle. Mas se pensarmos bem, há muito que nos foge. Por isso, vamos ver esta situação em que nós estamos a viver. Quem diria que neste momento iríamos estar enclausurados nas nossas casas, muitos de nós sem poder exercer a sua rotina de há anos, condicionados a máscaras, condicionados a determinados circuitos, sem muitas das vezes podermos ir visitar os nossos entes queridos em outros países, sem podermos viajar. Então, na verdade, aqui este trecho faz-nos pensar que nós não somos assim tão donos da nossa vida quanto nós achamos ou quanto nós gostaríamos, não é? E é importante, assim, nós repensarmos a nossa existência no mundo. Porque esta necessidade de nós termos controlo não só sobre a nossa vida, mas também sobre os outros, acaba por ser uma tendência cáustica, acaba por minar relacionamentos, acaba por nos aprisionar a nós próprios. Nós acabamos por ser escravos dessa necessidade de controle que surge do nosso complexo egocêntrico, não é? Porque nós julgamos que o mundo gira à nossa volta. Só que não. Nós fazemos parte de uma teia imensa e complexa que é o universo. Todos nós somos como uma peça fundamental, atenção, mas não mais que o outro. E num mundo em que a competitividade é exaltada, é muito difícil nós compreendermos o conceito de cooperação, o conceito de holismo, de que estamos todos ligados e devemos, por isso, trabalhar não contra o outro, mas com o outro. E a verdade é que, ao nós encontrarmos esse equilíbrio em nós mesmos e com o universo, nós acabamos por perceber que a vida não é tanto sobre ter o controlo, mas conseguir seguir as orientações do universo. Isso porque nós somos todos guiados. Todos nós temos a nossa equipe espiritual que nos aconselha, que nos protege, que nos guia. Mas muitas das vezes, enquanto estamos aqui imersos no materialismo, nós entramos neste longo conflito entre razão, emoção, entre intuição e lógica. E muitas das vezes tomamos decisões que, à partida, dentro deste mundo material, são as mais acertadas, só que nos levam a caminhos muito isolados, a destinos muito solitários e a esse vazio que se torna difícil de preencher com o materialismo. Então é importante nós procurarmos, nós assumirmos dentro de nós que existe sempre um plano maior na nossa existência e que, ao invés de nós queremos controlar tudo e a todos, todas as circunstâncias das nossas vidas, talvez uma melhor estratégia fosse nós tentarmos entrar em sintonia com o universo, com as leis universais e tornarmos abertos a estas intuições amigáveis que a espiritualidade dispensa constantemente para o nosso crescimento, para o nosso bem. E depois há outro aspecto nesta passagem que me chamou bastante a atenção, que é quando Jesus fala dos lírios.
ele diz: observai como crescem os lírios do campo, não trabalham, não fiam. Entretanto, eu vos digo que o próprio Salomão, no auge de sua glória, não se vestiu como um deles. Eu questionei-me sobre o porquê de escolher lírios. Será que era a única flor que existia na zona? Será que era a mais bonita de todas? Mas o lírio tem um significado. Esta flor não foi escolhida à toa. O lírio, principalmente na Ásia, tem um significado bastante forte que tem que ver com a pureza, a simplicidade, a espiritualidade e também a felicidade, porque na verdade os lírios libertam uma substância química que causa uma sensação de satisfação, de alegria no nosso cérebro. Não é à toa que também em certas culturas é escolhida como flor de celebrações. E na verdade, quando Jesus nos pede para olharmos para os lírios, é exatamente nesta vertente de simplicidade, nesta vertente de inocência. Porque quando nós nos ligamos mais às nossas necessidades espirituais, os fardos acabam por se tornar mais leves, porque nós temos outra compreensão. Nós não nos deixamos levar pelo peso da vida mundana. Nós começamos a olhar e enxergar a nossa vida de uma outra perspectiva e, consequentemente, nós adquirimos uma nova postura face aos nossos desafios, aos nossos problemas, às nossas dores. Então eu achei bastante interessante ele se ter referido aos lírios, que são flores delicadas, mas muito simples, mas que também encerram toda essa força, todo esse poder dentro da sua simplicidade. E mais à frente ele continua: se Deus veste assim a erva dos campos, que hoje cresce e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Então eu aqui destaco a última parte, que é os homens de pouca fé. Porque, na verdade, o que nos atrapalha ao longo da nossa jornada nesta escola reencarnatória é exatamente a nossa falta de fé. E dentro das vicissitudes, das nossas labutas diárias, quando nós pomos a fé de lado, quando nos deixamos absorver pelas dificuldades, pelos problemas, pelas aflições, nós acabamos por muitas das vezes sofrer por antecipação. Neste momento, os números de pessoas afetadas por doenças derivadas do stress aumenta de dia para dia. São as doenças cardiovasculares que surgem dessas tensões, são também as depressões, são também as fissões nos relacionamentos, que de certa forma advêm desta postura bastante materialista, bastante terrestre que o ser humano adquire. Isto não nos traz mais nada do que mais peso, mais sofrimento, porque aquele que não tem fé não consegue ter esperança, não consegue ver a resolução dos seus problemas, não consegue ter paz. E Jesus diz que Deus provê a todos, a tudo e a todos, na hora certa, no momento certo, da forma mais adequada. O que nos falta, na verdade, é esta confiança em Deus, a confiança no amor providencial de Deus. E depois ele continua: porque o vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. E aqui fala-se claramente da providência divina, como já havia mencionado anteriormente. E aqui eu cito o livro da Gênese, que fala exatamente sobre o que significa a divina providência.
E, Allan Kardec, através dos espíritos, diz que a providência é a solicitude de Deus para com suas criaturas. Deus está em toda a parte. Tudo vê e tudo preside, mesmo as coisas mais insignificantes. É nisto que consiste a ação providencial. E vejamos até as coisas mais insignificantes. Existe um salmo que eu gosto muito, que é o Salmo 139, que no primeiro trecho diz que Deus conhece até o pensamento antes mesmo dele surgir na nossa mente. Ele conhece todas as entranhas do nosso ser. Antes mesmo de nós assumirmos a necessidade que temos, Deus já sabe o que nós precisamos. Porque Deus é esta teia complexa de amor. E nós, como criaturas, suas criaturas, e como um pai que nunca abandona o seu filho, é claro que ele vai providenciar. A questão é como. Muitas das vezes, no desespero, nós oramos, nós choramos, nós voltamos a orar, e eis que não nos é dado aquilo que nós pedimos. E aí, na nossa infantilidade, na nossa imaturidade espiritual, nós rebelamos-nos contra Deus. Mais uma vez por causa do nosso sentido egoístico, egóico, na verdade. De acharmos que todo mundo revolve à nossa volta. Ignoramos que somos esta teia complexa que também é Deus. Ignoramos também que Deus age para o homem através do homem. Muitas das vezes as dificuldades que surgem na nossa vida são a oportunidade máxima que Deus encontrou para nos ensinar uma lição preciosa ou para nos fazer evoluir ao próximo nível. Mas nós vemos tudo como fardo, nós vemos tudo como um problema. Mas raras são as vezes em que, de facto, esse problema não se reverte num bem maior. E às vezes só mais tarde é que nós vamos realizar que, afinal, como o ditado diz, Deus escreve certo por linhas tortas. Isto é a ação providencial de Deus. É complexa, é subtil, é às vezes disfarçada de muita dor, muito sofrimento. Mas toda a transformação requer esse sofrimento. E não podemos ser ingênuos a assumir que a nossa vida, ainda que seja em Deus, será desprovida de provas. Porque quem não é provado nunca passará na avaliação. Quem não é provado não cresce e não passa para o próximo nível. E assim, eu escolhi esta pequena frase também do Evangelho, que é a fala de uma das passagens em que Jesus foi à casa de Marta. E Marta estava muito atarefada para preparar uma refeição condigna do Mestre e dos seus apóstolos. Ela estava muito feliz por receber Jesus na sua casa e estava muito atarefada. E a dado momento, assim, um pouco incomodada, um pouco irritada, ela vira-se para Jesus e pergunta-lhe se ele não se incomoda com o facto de sua irmã Maria não lhe estar a ajudar a servir a refeição, a arrumar a mesa para lhe servir. E Jesus, muito calmamente, vira-se para Marta e diz: Marta, tu preocupas-te com muitas coisas sem necessidade. Quase nada disso com que tu te preocupas, de facto, é assim tão essencial. Maria, por outro lado, escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. E eu acho que isto tem muito que ver com
este discurso, este sermão da montanha, principalmente nesta parte de olhai os pássaros no céu, porque nós no stress do dia a dia, na nossa busca por estabilidade material, por estabilidade financeira, num mundo tão corrompido em valores, em que nós somos constantemente medidos pela nossa aparência, pelas nossas aparentes posses, pelo nosso status social. É muito difícil nós mantermos este equilíbrio entre o trabalho material e o trabalho espiritual, mas é importante nós reconhecermos o quanto mais cedo possível que tudo aquilo que parece fica aqui e não vale assim tanto a pena a nossa energia, mas que devemos sim incessantemente investir nos tesouros que ficam no nosso espírito e que se tornam úteis no nosso crescimento espiritual. Esses tesouros, esses nunca nos serão tirados, muito pelo contrário. Quanto mais tivermos, mais nos será acrescentado, mais conhecimento do universo chegará até nós, mais conhecimento sobre nós mesmos chegará até nós, mais conhecimento sobre Deus nós ganharemos, mais equilíbrio e mais plenitude, porque na verdade isto é uma retroalimentação. Quanto mais nós investimos no nosso santuário espiritual interior, maior é o nosso ganho no nosso dia a dia, nas relações com os outros, na forma em que encaramos as nossas tribulações. Então era com esta pequena reflexão que eu vos queria deixar. Obrigada. Excelente, Agatha. Nós te agradecemos muito pela sua apresentação e formidável, enriqueceu muito e tocou-nos profundamente. Leva-nos a pensar e analisar sobre as nossas próprias decisões e aquilo que nos prende, que nos ata à vida. E para que a gente possa explorar o seu pensamento ou até mesmo a sua ideia através dessas palavras do Cristo, nós gostaríamos de que você falasse um pouquinho sobre o desânimo, sobre o desespero, a ansiedade, o excesso, porque nós observamos que essa passagem ela é atual através dos tempos, que naquela época em que Jesus espraiou as suas palavras, o seu pensamento, o evangelho, também existia o desespero, a ansiedade, a incerteza, né, as preocupações excessivas, não é isso? Então, as ocorrências em torno de você, de Maputo, né, e Moçambique, que nós, olha, eu confesso para você que eu não tenho nem ideia de o que seja essa sociedade, sabe? Falar para a gente sobre essa realidade em que você vive. Bem, dentro deste contexto, os problemas como a ansiedade, o desespero, são transversais a todos os povos, todos os países, não é? Todas as pessoas, especialmente esta questão do desespero, que também muitas das vezes leva ao suicídio, que é um problema bastante grave em Moçambique, infelizmente. Nós somos um dos países africanos com um número mais elevado de suicídios,
infelizmente, principalmente na camada jovem ativa, e nós por isso vamos muito a sério a nossa campanha em defesa da vida, porque percebemos que muitas destas decisões desesperadas, muitas destes atos de fuga, não é? Tem que ver com esta fragilidade interior, tem a ver com a solidão, o isolamento e o sentimento de desamparo. Porque quando alguém toma uma decisão dessas, é porque dentro da sua cabeça já esgotou todas as possibilidades de resolução, não é? E o Evangelho vem exatamente para os aflitos. Bem-aventurados os aflitos. Os aflitos são estes, são os que caminham cansados dos seus fardos, que precisam do consolo e do descanso. Então nós oferecemos mais que o tratamento de cura, que isto é uma coisa, é muito importante realçar isto, mais que o tratamento de cura. O verdadeiro tratamento é o Evangelho, porque o Evangelho traz o conhecimento que nós precisamos sobre o universo, sobre o que é que nós estamos aqui a fazer, qual é o nosso papel, o porquê dos nossos sofrimentos, e dá-nos a fortaleza de espírito para conseguirmos ultrapassar as nossas dificuldades. Estes não são problemas de fácil resolução. Levam muito tempo, muita paciência, muito conhecimento, muito estudo. Então, nós tentamos apoiar ao máximo aqueles que nos batem à porta, desesperados com a questão da mediunidade, muitas vezes, ou com estas questões do foro emocional. Nós oferecemos o Evangelho mais que os próprios tratamentos espirituais que nós fazemos, a fim de que este espírito desesperado se cultive, se eduque, porque de facto é daí que vem a cura, não é apenas do passe. O passe é um paliativo muitas das vezes, mas a verdadeira cura vem do conhecimento profundo a espiritual e deste compromisso no meu resgate, na minha transformação, na minha reforma íntima. Muito bem, muito bom mesmo. Pessoal, nós gostaríamos de aproveitar essa oportunidade que a Ágata está do outro lado do mundo, 12 horas de diferença de nós, né, Ágata? É verdade. E vamos explorar esse sorriso maravilhoso, esse pensamento tão lindo que ela trouxe para nós. Fiquem à vontade para abrir o microfone de vocês e fazer questões ou apontamentos para ela, por favor. Agatha, queria agradecer muito você estar aqui conosco. Sim, é muito legal a gente poder conversar com você aí em Maputo. Gostei muito que você escolheu essa parte aqui de a Maria escolher a parte melhor. Eu sei que você fala um pouco disso, mas será que pode falar mais disso que pode significar para a gente hoje em dia nas nossas escolhas? Como eu tinha dito, é muito difícil nós termos o equilíbrio entre a parte mundana da nossa existência e a parte espiritual. Eu vejo isto, é um exemplo muito simples que eu dou sempre. Quando nós entramos no centro espírita, nós estamos envolvidos naquela aura de paz, de harmonia, de entendimento. Parece que todos os nossos problemas desaparecem, nós ficamos envolvidos naquelas doces vibrações, naquele tratamento espiritual. Só saem palavras doces da nossa boca, não é?
Mas se for preciso, assim que nós sairmos do centro, basta nós encontrarmos alguém no trânsito. Essa aura já se dissipa, já veio o demónio dentro de nós e já começamos a insultar aquela pessoa que nos cortou a prioridade. E de repente, tudo aquilo que nós ouvimos no centro, tudo aquilo que nós aprendemos dissipa-se. Porquê? Porque quando Jesus diz que ele está no mundo, mas não é do mundo, é exatamente o que ele também quis dizer com o exemplo de Marta e Maria, não é? A Marta ficava muito preocupada com as questões mundanas, com a questão de ajeitar a casa e ter o aprumo visual, o aprumo estético exterior. Mas Maria, pelo contrário, ela decidiu ficar a escutar as palavras do mestre, ela decidiu investir na sua educação espiritual e ela viu, acima de tudo, a oportunidade de ouro que era estar diante do mestre e sugar aquelas palavras, aqueles ensinamentos. Ela conseguiu identificar a valiosidade de escutar, de aprender, enquanto a irmã Marta estava assoberbada por ter o mestre na sua casa, mas não se deu conta que a verdadeira oportunidade era de aprender e não de servir, porque Jesus disse que ele veio para servir, não para ser servido. Muito bom. Obrigado. Que lindo, que lindo, Agatha, porque isso é uma verdade incontestável. Imagina você, se você ia se preocupar com arroz, feijão, nesse momento. Imagina, você está de frente do Mestre, do Cristo, a oportunidade de aproximar daquele pensamento divino, sagrado. Você estaria envolvido com arroz e feijão? De forma alguma, não. Mas olha, isso acontece muito, porque nós queremos muito satisfazer aqueles que já atingiram a plenitude, enquanto que ele já está pleno de si. Então, quando o mestre Jesus chama a atenção de Marta, ele está dizendo isso. Olha, eu estou pleno, não se preocupe. Muito bom o seu pensamento, viu, Agatha? Muito obrigado. Acho que também é interessante, porque a gente lembra que cada momento tem, às vezes vai ser um pouco diferente as regras, porque a gente pensa, a gente tem que servir, mas é interessante, como você falou disso, que essa hora é realmente para absorver, aprender, assim, que a gente tem que estar atento dessa forma. Bem interessante. Exatamente, exatamente. Gente, vamos lá, vamos explorar a Agatha. Okay. Vamos botar ela na parede, ela tem muita coisa boa, com certeza. Agatha, conta um pouquinho para nós da sua experiência em Maputo, por favor, nós estamos curiosos para saber esse movimento, o movimento espírita e a relação entre esse movimento, o movimento espírita em relação à sociedade. Como é isso? Como isso se dá? Então, é uma relação interessante, porque sendo africanos, a espiritualidade é algo inerente ao nosso povo, não é? Mas ao mesmo tempo, ao longo dos tempos, não é? Por causa das noções católicas e também evangélicas, surgiu um certo preconceito nas manifestações espirituais, ou seja, espiritismo para muitas pessoas tem uma conotação negativa, como sendo invocação de espíritos, como tendo algo a ver com, dada altura, feitiçaria, bruxaria, mas ao mesmo tempo a nossa ligação forte com a espiritualidade chama-nos a essa interação, não é? E o resultado é que muitas pessoas chegam ao nosso centro
ou por causa de questões de mediunidade, a mediunidade que precisa de ser educada, e outros mesmo por curiosidade. Mas mesmo esses que vêm por curiosidade acabam sempre por identificar alguém na sua área familiar que tem questões de mediunidade, que não compreende bem o que é, porque a nossa tradição espiritualista, tem muito, quando se fala de mediunidade, normalmente algumas tradições fazem com que o médium se torne médico tradicional e que dedique toda a sua vida a esta mediunidade, não é? E quando chegam ao centro e veem que a mediunidade para já deve ser a serviço do bem, deve ser feito gratuitamente, e pode ser exercida em paralelo com a nossa vida normal, portanto, não requer esta dedicação exclusiva pronto, a este dom, as pessoas ficam admiradas, não é? Então, existe a necessidade desta educação, esta educação, a reeducação em relação à mediunidade e desmistificar muitos conceitos que foram, de certa forma, distorcidos ao longo da história deste país. Excelente, muito bom, muito esclarecedor. Nós percebemos que nós temos visitantes como o M. Matunzi, a Zubi, o Jacques Zabet, Guerreiro, são trabalhadores, são amigos seus de Maputo? Sim, são trabalhadores e frequentadores do centro. Que maravilha, muito prazer a todos vocês e muito obrigado por participar conosco. Agatha, se ninguém mais tiver alguma questão... Eu tenho mais uma pergunta. Por favor. Se posso fazer. Eu fiquei curioso que tem alguns ligações ou facilidades. Você mencionou a espiritualidade natural do povo. Aí eu fico curioso assim com algumas das como seriam esses tradicionais assim, tem algumas ligações que fica fácil assim esse intercâmbio entre o espiritismo e esses eu sei que deve ter todas várias religiões, mas eu digo assim, alguns dos mais tradicionais, talvez. Sim, porque antes nós não podemos falar de África ou de Moçambique sem mencionarmos, a dada altura, o colonialismo, não é? Mas, que introduziu o cristianismo, na verdade, o catolicismo, não é? Uhum. Mas antes disso, já existiam outras religiões espiritualistas, as religiões africanas, interagiam naturalmente, fazia parte desta interação com o divino através da mediunidade. Então o fenómeno mediúnico nunca foi estranho, nunca foi questionado dentro da cultura africana. E sempre foi respeitado, não é? Todos estes médiums que tinham conexão com o divino exerciam lugares de destaque dentro da comunidade, tanto como curadores, como conselheiros da comunidade. Mas com a introdução do catolicismo, houve uma certa uma tentativa de esquecer, de certa forma até ridicularizar um pouco esta interação espiritual, e começou a ser feita por pequenos grupos do interior do país, pequenas comunidades, não é? Mas esse conhecimento, essa tradição resistiu ao longo dos tempos. Mais tarde, depois da independência, houve a questão política, não é? Do comunismo, que nem sequer admitia a existência de Deus. Isso também foi um choque para um povo, não é?
esta destruição, esta violação do direito que é de se exercer a religião e de se ter esta relação com Deus, não é? Anos mais tarde, não é? Os tempos mudaram e, entretanto, entraram em força as igrejas evangélicas que já resgataram a existência de Deus, o relacionamento com Deus, mas condenam a manifestação espírita, não é? Toda a interação espiritual é demonizada pelos evangélicos. Então, chegam-nos ao centro algumas pessoas que vieram destes grupos evangélicos e é de notar o conflito, a relação conflitante que muitos deles têm com as novas noções que aprendem na doutrina espírita e quando comparam, quando confrontam com tudo o que aprenderam na sua prática evangélica, não é? E o curioso é que muitos deles também são médiums. Muitas destas pessoas que vêm de religiões evangélicas são médiums ostensivos, que de certa forma foram erroneamente diagnosticados com demónios, com, enfim, a receita de sempre, não é? E depois quando chegam ao centro e aprendem que afinal não era nada disto e que eles conseguem, que é possível educar essa mediunidade e ser usada de forma útil e para o bem de todos, pronto, é um trabalho muito grande para se fazer, não é? De destruir aquelas ideias, aqueles preconceitos e abraçar uma nova forma de lidar com a mediunidade. Bom, muito bom, excelente. Bom, pessoal, diga, por favor. Abra seu microfone. Essa A gente não ouve, Clara. Clara, você tem que abrir seu microfone. Abre. Seu microfone está bloqueado. A gente não ouve ainda. Não, agora sim. Não. Não ouvimos. Não estamos te ouvindo, Clara. Nós não estamos te ouvindo, não. Está mudo. Não. Paulinho, será que você, como host, não pode mexer no microfone dela e ver se funciona? Eu estou tentando. Não consigo, não. Não está funcionando, não, Clara. Type, escreve aí no chat. Fala agora. Agora você consegue? Conseguimos. Sim, agora sim. Consegue? Sim. Uhum. Ai, meu Deus, não sei não o que fazer. Nós estamos te ouvindo. Tirar do Bluetooth. Agora? Sim, estamos te ouvindo. Agora sim, Clara. Tô ouvindo? Sim. Ai, que bom! Obrigada, Agatha. Bom dia para todos. Foi linda a explanação. Me tocou muito a parte que vocês falou sobre a Marta e Maria, né? Do servir. E eu queria fazer uma pergunta, assim, talvez você possa me dar com uma resposta breve. Como servir a Deus nesse momento de pandemia? Assim, como servir a Deus no nosso dia a dia dessa vida atual que nós estamos vivendo agora? Essa pergunta é bem complexa, na verdade, não é? Mas para mim, eu acho que é possível servir-se a Deus, adorar-se a Deus em todas as vertentes da nossa vida. Através do nosso trabalho, quando nós escolhemos fazer o que vai ser melhor para todos, quando tratamos os outros com respeito, quando preferimos trabalhar para um bem maior do que apenas para um bem que nos vai beneficiar apenas a nós, quando
nós escolhemos partilhar os nossos talentos, aquilo que nós temos de melhor com os outros, e toda a gente tem um talento, a verdade é essa, toda a gente é boa em alguma coisa, que só ela é que é boa a fazer isso. Isso também é uma forma de adorar a Deus, de servir a Deus, porque na verdade quando a Bíblia vem que Deus nos fez à imagem e semelhança dele, na verdade é que nós somos parte de Deus, nós somos uma expressão de Deus. E acho que por isso é justo que tragamos sempre ao de cima essa divindade em tudo que nós fazemos. É na forma como nós nos relacionamos com os outros, que às vezes é muito difícil o lidar com pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, com posturas diferentes, mas tentarmos perceber que ainda assim aquela pessoa super difícil também é uma criatura divina que terá o seu momento, assim como eu tive o meu. Então eu julgo, eu não sou grande apologista dos grandes gestos de caridade, das grandes explanações, porque acredito que ninguém é detentor de verdade nenhuma, e na verdade tudo o que nós dizemos são perspectivas, são opiniões, e ainda estamos muito longe de compreender a verdade, mas se nós nos empenharmos em tudo o que nós fazemos, acho que é das formas mais honestas de servir a Deus. Muito bom. Olha, eu posso completar, Agatha, esse seu pensamento de servir a Deus, de fidelidade a Deus. Ontem quando nós estávamos fazendo o culto com os nossos primos, eu trouxe um pensamento de Emmanuel, quando ele fala de fidelidade. Ele leva-nos ao raciocínio de que todos nós temos deveres. E quando há dever, é porque há direitos. Então, a fidelidade é a compreensão do dever. Então, servir a Deus é ter essa compreensão do dever, sabe? E a comunhão com Deus é a aquisição de direitos sagrados. Isso é lindo o pensamento dele, quando no momento em que nós vivemos conflitivo e complexo, Emmanuel traz esse raciocínio, nós temos dever, né? Nós temos direitos, então isso quer dizer que nós temos deveres, nós temos deveres, isso quer dizer que nós temos direitos. E para a gente compreender isso, está na fidelidade, nessa comunhão com a lei universal. Não é isso? Mas... Então, também lembrando, né, que no livro A Caminho da Luz, né, do Emmanuel com Chico, a civilização no planeta começa no continente africano, né? E as manifestações mediúnicas, elas são de questões físicas, elas não são religiosas, né? Exato. E nós vamos ver que a primeira manifestação que existiu foi os 10 mandamentos, né? A psicografia. As palavras do Chico, né, Nadinha? É. Muito bom. Gente, olha, Carla Matavel, muito obrigada, Fernanda, José Manuel, Elizabeth, Joxabeth Guerreiro, que maravilha, que nomes mais lindos, Zubi, olha só. Nós agradecemos a presença de todos, agradecemos a todos que participaram conosco. Por favor. Paulinho, posso fazer mais uma pergunta, por favor? Desculpe. Assim, você mencionou uma coisa, um assunto bem interessante. Assim, acho que todos os lugares que a gente está agora, assim, os continentes, assim, e o Havaí, o Brasil, foram lugares que sofreram pelo colonialismo, né? E a gente anda a ver isso assim um pouco nos nossos pensamentos. Assim, você acha que isso nos afeta? Assim, se vê isso no espiritismo, como pode mudar para o futuro? Você vê
esse crescimento, porque acho que me parece às vezes ainda o mundo está nesse processo de crescer e se liberar dessas formas de pensar que nos influenciam. Bem, eu acho que não é um único caminho, mas se repararmos nos momentos em que nos encontramos, é uma das coisas boas que a globalização tem, é que neste momento nós conseguimos estar mais ligados ao que se passa à volta de nós. Nós já não estamos tão isolados como estávamos anteriormente, e as revoluções de pensamento se dão a uma velocidade maior ao que se davam anteriormente. Eu acho que as mudanças devem ser operadas através exatamente da intelectualidade aliada à moral e à espiritualidade, não é? É claro que nem sempre as revoluções vão abranger a 100% das pessoas como nós gostaríamos. Às vezes é uma pequena percentagem que vai abraçar uma nova forma de estar. Mas ainda que essa pequena, assim como Jesus falou na parábola das sementes, que umas caem em terreno pedregoso, outras caem num terreno mais ou menos, e outras até caem num terreno fértil e brotam em quantidade. Então, nós também somos assim. É um pouco ingênuo nós pensarmos que o mundo vai mudar de um dia para o outro, porque nos Estados Unidos faz uma revolução de não sei quê, depois no Brasil não sei que mais. A mudança, para ser efetiva, é paulatina. E não nos podemos esquecer que a mudança efetiva é individual, não é das massas. É o trabalho individual que vai refletir no trabalho coletivo. Muito boa a resposta, obrigado. Muito bom, gente. Nós te agradecemos muito. Bom, eu creio que nós podemos encerrar, né? Estamos muito satisfeitos, muito felizes e enriquecidos com a sua presença, Agatha, e que a partir desse momento que os nossos laços de amizade, de fraternidade possam se estreitar mais ainda. Você pode ficar à vontade em entrar em comunicação com a gente e dividir as suas novidades conosco, sabe? Enriquecendo o movimento espírita em torno do mundo. Não esqueça de nós. Claro. Nós estamos numa pequena pedra no meio do oceano e queremos manter esse contato com você. Maravilhoso, viu? Muito bom. Eu é que agradeço esta oportunidade de vos conhecer, de partilhar um pouco daquilo que é para mim a doutrina, não é? E agora que nos conhecemos, vamos manter os laços, não é? Por favor, muito rico. Para nós encerrarmos, nós gostaríamos de te pedir para fazer a nossa prece de encerramento, se for possível, com as suas últimas palavras e as suas considerações finais. Tá bom? Tá certo. Fique à vontade. Então, vamos lá. Todos fechar os nossos olhos. Vamos inspirar fundo. E vamos agradecer esta oportunidade de convívio e de aprendizado. Esta oportunidade singela de partilha e de crescimento. Estamos-te gratos, Mestre Jesus, por em teu nome aqui nos reunirmos, sob o compromisso do crescimento espiritual, através do teu testemunho eterno, de amor, de caridade. Que tudo o que aqui foi dito possa penetrar fundo nas nossas consciências e possa despertar o que há de melhor em nós. Concede-nos a coragem e a sabedoria de sabermos tomar sempre a decisão acertada, não só para nós, mas para com todos que estão à nossa volta. Não nos esquecendo que somos parte de um enorme coletivo, de uma teia complexa
da inteligência divina. Ampara-nos na nossa longa caminhada rumo à evolução, rumo ao progresso, rumo à luz. Que as tuas palavras possam sempre ressoar nas nossas consciências. Que a tua proteção se possa sentir em todos os momentos da nossa vida. E que possamos continuar em comunhão em ti, hoje e sempre. Que assim seja. Amém. Amém. Que assim seja. Beleza. Muito obrigado. E que Deus te abençoe, Agatha. Abençoe todos vocês, os lares de vocês. Nós agradecemos muito a presença de vocês. Um prazer muito grande ver todo mundo aqui junto conosco.